receber o pastor Douglas com uma grande salva de palmas em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja, amém? É uma alegria única estar aqui uma vez mais para cultuar a Deus. Ainda de pé, queridos, vamos sem demora abrir a palavra, em nome de Jesus. O livro que leremos é o livro de Neemias. Quero ler um versículo que se encontra no capítulo de número 6. Capítulo de número 6 de Neemias. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, amém? Amém, amados? Amém. Eu creio que você se deslocou do seu lar para chegar aqui a esta congregação para ouvir Deus falar. E eu creio que mediante o poder da palavra sairemos daqui alimentados por Deus. Neemias, capítulo de número 6, o verso que ora leremos é o verso de número 3. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 3. Eu vou ler a parte B deste versículo e logo em seguida você repete, amém? Amém. Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Mais uma vez. Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. De modo que não poderei descer. De modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Amém, queridos? Amém. Somente até aí, tome o seu assento em nome de Jesus, glorificando e bendizendo a Deus. Amados, um livro como esse nos traz um conteúdo riquíssimo em aprendizado. E nesta noite, Deus mostrará a mim e a você, mediante a sua palavra, 4 atitudes que Neemias tomou e que assim lhe concedeu Deus a vitória. 4 atitudes que Neemias tomou, e eu quero intitular esta mensagem submisso ao seguinte tema: 4 tempos na vida de Neemias. 4 tempos na vida de Neemias. Você gravou? Diga amém. Amém. Pois bem, eu gostaria de retornar aqui ao capítulo de número 1. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, você acompanhe comigo aquilo que eu estarei narrando nessa noite mediante a palavra. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de expressar que o período a qual Neemias viveu, o chamado de Deus na vida de Neemias, muito me chama a atenção a vida deste homem, porque eu creio que ele foi acometido pelo poder de Deus, acerca da grande obra que Deus assim estava colocando em suas mãos a realizar. E quantas das vezes, queridos, nos achamos, o ser humano, ele se acha inferior, ele se acha incapaz de executar ou fazer determinadas tarefas. Queridos, mas muito me alegro nessa noite, porque eu entendo que quando Deus chama, Deus assim também capacita. Eu quero que você entenda nessa noite que o Deus que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele, o Deus que vos chamou e lhe confiou a obra, é fiel, queridos, para fazê-la cumprir na minha e na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda nessa noite: não se sinta inferior, não se sinta menor ou menosprezado, porque, queridos, Deus é mestre em pegar as coisas que não são e fazer tornar a ser. Deus é mestre em pegar as coisas pequenas e fazê-las grandes. Deus é mestre em confundir ao homem. Deus é mestre em pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, em nome de Jesus, que você diminua na presença do Senhor para que Ele seja grande na sua vida. Mas em nome de Jesus, nessa noite, entenda
esta tamanha obra, é o Deus que nos capacita. Será que eu posso ouvir um som de glória a Deus ao nome dele nessa noite? Pois bem, a Bíblia nos diz, segundo o seu contexto histórico, que pelo menos 12 anos foi o período que levou Neemias, mais ou menos 12 anos, o período do seu trabalho, após sair de Babilônia e regressar à sua terra, Israel, a saber, a cidade de Jerusalém. É bem verdade que a Bíblia expressa que quando o povo estava retornando do exílio babilônico à sua terra natal, Israel, a Bíblia nos traz esta narrativa, nos mostrando que a cidade de Jerusalém, ela estava queimada, ela estava derribada, ela estava a ser reconstruída. E a Bíblia nos narra neste livro de Neemias a restauração dos muros dessa cidade. A Bíblia nos diz que a cidade estava queimada a fogo, que os muros, as portas do muro estavam fendidas, e Deus assim confia tamanha obra e tamanha responsabilidade nas mãos de Neemias. Queridos, desde já eu quero que você entenda, parece que existem momentos na minha vida e na sua vida que nos deparamos com situações difíceis, que nos deparamos com situações aonde aos nossos olhos será impossível reverter tal quadro. Parece que nos deparamos com situações que quando analisamos e olhamos e paramos para pensar, parece que aos nossos olhos isso é impossível acontecer, não consigo resolver essa situação. Em nome de Jesus, querido, vai aqui a receita. O primeiro tempo na vida de Neemias é o tempo de orar. Queridos, em nome de Jesus, repita comigo: o primeiro tempo na vida de Neemias. Está fraco, mais forte. Primeiro tempo na vida de Neemias é o tempo de orar. O crente que anda submisso a Deus e a sua palavra, ele não dá um passo sem consultar a Deus, ele não se locomove sem consultar a Deus, ele tem um diálogo com Deus, ele fala com Deus, ele anela por Deus. O crente que anda com Deus, ele confia unicamente no Senhor. Por isso o salmista ele expressa: confia nele, espera nele, tudo ele fará. Queridos, eu vejo essa certeza na vida de Neemias. Quando chega a notícia a Neemias que a cidade estava derribada, que os muros estavam fendidos e precisava ser reconstruída aquela cidade, aquela nação, eu vejo Neemias tomado de um temor tão grande no seu coração, porque a sua nação havia sido desestruturada em meio às guerras. Eu vejo Neemias tomando uma atitude linda, consultando a Deus. Quando a situação for caótica, olhe para cá, deixa eu dizer isso olhando dentro dos teus olhos. Quando a situação estiver caótica diante de você, quando um grande problema estiver te assolando, busque a quem é de direito da sua vida. Ore ao Deus dos céus. Jeremias narra na sua palavra, no seu livro, capítulo 29, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz a Bíblia, Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me encontrareis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, em nome de Jesus eu te falo nessa noite: busque a Deus, entrega a tua causa nas mãos do Senhor. A Bíblia nos narra, capítulo 1 de Neemias, verso de número 4, e você leia e acompanhe comigo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A Bíblia está me dizendo que quando as palavras chegaram até Neemias acerca de sua nação, acerca de sua pátria, de sua terra, diz a Bíblia que ele se assenta e chora e lamenta por dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, existem vários momentos na nossa vida, mas este presente momento que a Bíblia nos relata, a tristeza no coração de Neemias, a dificuldade que Neemias enfrentava mediante a sua nação, diz a Bíblia que ele começou a orar a Deus. Está aflito, ore a Deus. Está inquieto, ore a Deus.
Está passando por dificuldade? Busque a Deus primeiramente. Neemias não foi a B, C ou D. Ele foi aos pés do Senhor. Ele foi orar ao Senhor. Diz a Bíblia que ele perseverou orando a Deus. Em nome de Jesus, é o primeiro tempo que eu vejo aqui da grande vitória que estava por vir na vida de Neemias. O tempo de orar ao Senhor. Querido, não existe vitória se não houver oração, clamor, súplica. Queridos, em nome de Jesus, quando a Bíblia ela nos narra esse fato na vida de Neemias, e que Neemias começa a dizer assim, exclamando no verso 5: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Queridos, a Bíblia me faz entender, uma vez mais, que os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados para que Ele não possa lhe ouvir. Os ouvidos do Senhor, Ele está atento ao teu clamor, à tua súplica, à tua oração. A Bíblia nos garante, Lucas escreve, que para Deus nada é impossível, queridos. E em nome de Jesus, olhe para cá, deixa eu dizer isso olhando para você. Em nome de Jesus, tenha certeza da sua vitória. Tenha certeza que a sua oração tem chegado diante do trono do Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz que ele orou a Deus, esteve jejuando por dias, por um espaço de tempo suplicando a Deus. É bem verdade que a Bíblia nos narra que ele esteve com seu semblante abatido por alguns momentos. A Bíblia me mostra isso quando ele se achega diante do seu Senhor, Artaxerxes. Quando ele se achega diante dele, Neemias, copeiro do rei. Ao experimentar e ao provar o vinho, que o rei assim haveria de beber, diz a Bíblia que o rei olha para Neemias e nota que o seu semblante estava triste e abatido. Queridos, enquanto estivermos aqui nesta terra em peregrinação, somos sujeitos a ser açoitados, flagelados, afligidos, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci, e se Jesus venceu, eu e você também somos mais do que vencedores. Eu posso ouvir um glória a Deus ao nome dele? Eu posso ouvir você exaltar a ele? Se ele venceu, também venceremos, porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, ainda que abatidos, mas jamais destruídos. E a Bíblia nos diz que em meio à oração de Neemias, ele expressa da seguinte forma, verso 11, o finalzinho do versículo diz que ele pede graça a Deus diante do rei. E ele expressa: eu era o copeiro do rei. Ele suplica a Deus graça diante daquela situação. Aos olhos naturais, seria impossível aquele homem tão querido pelo seu Senhor deixar de estar ali atuando, porque fazia bem o seu trabalho, e tomar uma viagem de regresso à tua terra natal. Aos olhos de Neemias parece que talvez seria impossível. É bem verdade que o rei não queria abrir mão de Neemias no seu serviço. Cristão, olha aí como é importante o seu testemunho diante dos homens. Neemias tinha valor, e ele entendia que seria impossível ele deixar de estar atuando ali. Por isso ele pede e suplica graça a Deus.